Boa tarde a todos. É um grande prazer conduzir este que, na verdade, não será um painel de palestras propriamente dito. Nós pretendemos fazer uma coisa diferente, né? Acho que a gente vai experimentando novos formatos, novas sistemáticas, de forma a tornar mais atrativas as questões colocadas, e esse é um painel experimental em que nós vamos buscar abordar os temas de uma forma diferente. Nós já combinamos aqui previamente, nós dividimos os temas para uma breve introdução por cada um dos palestrantes, por cada um dos participantes, e a partir dessa breve introdução nós iremos fazer um debate, um bate-papo, uma conversa acerca desses temas que estão colocados em mesa. O professor Márcio Lívio Gomes, infelizmente, teve um contratempo profissional, não conseguiu vir, mas, de qualquer forma, o tema por ele abordado, que seria por ele apresentado, que é o MLI, será por nós incorporado às nossas discussões e de forma que todos os temas sejam atendidos. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio André, professor Roberto Estrada, minha querida Ana Cláudia Tume, por terem aceitado esse convite, dessa conversa, desse bate-papo. E vamos começar com... Pode ser com você, Roberto? Com o professor Roberto Duque Estrada, que o seu tema é... Queremos... Experimental. Pois é. Queremos falar sobre o futuro dos paraísos fiscais no ambiente de intercâmbio de informações. Então, dentro dessa temática, o professor Roberto Duque Estrada ele vai fazer uma introdução sobre o tema e, a partir dali, a gente vai desenvolver as nossas conversas, os nossos debates. Bom, alô? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre. Muito obrigado, muito honrado pelo convite. Nós nutrimos uma grande amizade de muitos anos e é uma honra enorme estar nesse 23º Congresso Internacional da ABRADT, um congresso que eu venho participando há muitos anos como ouvinte, acompanhando o professor Alberto Xavier, muitos anos depois como palestrante, e hoje eu posso dizer que esse é o melhor congresso de direito tributário do Brasil. Para mim, é uma honra estar aqui em Minas. O direito tributário se reúne em Minas todo o ano nesse congresso, e é uma alegria muito grande ver o interesse, o desenvolvimento, a evolução dos assuntos aqui. Hoje de manhã, quem participou das apresentações da professora Misabel, professor Humberto, professor Paulo, professor Chueri, professor Roque, teve uma oportunidade de ouro magnífica de ouvir esses 5 craques que o Humberto queria jogar do trem, atropelar, né? Mas, enfim. E agora eu espero que corresponda aqui essa mesa com o Sérgio, Ana Cláudia e você, Alexandre. E o tema que me tocou foi um tema que eu acho que é muito caro ao Alexandre, é o tema de pós-doutorado dele, para a gente falar do futuro dos paraísos fiscais, dessa questão que ela está colocada no sistema capitalista. Quer dizer, os paraísos fiscais não deixam de ser uma engrenagem no sistema, alguma coisa que faz, e como vocês vão ver, ajudam a impulsionar a circulação de capitais no mundo a um custo mais barato, a um custo mais atrativo, e, por conseguinte, não deixa de ser necessário a existência de alguma coisa como isso, mas em que contexto, em que circunstâncias essas estruturas devem existir ou devem subsistir no momento em que a economia mundial veio atravessando por diversos eventos. Como é que eu posso passar aqui o... Tá. Então, basicamente, eu sei que, como é para a gente apresentar o tema aqui e fazer uma apresentação breve, talvez aqui haja slides em excesso para esse efeito, mas vou deixar aqui, Alexandre, e a gente, na discussão, voltando, vocês fiquem inteiramente a voltar, a gente voltar alguma página aqui. Então, assim, a primeira grande estudo, né, nível internacional, que quis identificar o que vem a ser um paraíso fiscal, o que ele é, qual o efeito que ele produz na economia mundial, foi o estudo da OCDE, o paper in Harmful Tax Competition and Emerging Global Issue. Obviamente, o que é isso? É uma competição desleal fiscal quando eu introduzo
elemento, nessa competição, um elemento em que não há tributação, né? As características essenciais estão aí listadas, mas, basicamente, acho que as duas grandes características seriam a não tributação dos rendimentos, uma tributação insignificante, e a questão da opacidade dessas estruturas, quer dizer, a incapacidade de você identificar o beneficiário efetivo dessas estruturas. E aqui vem uma lembrança, Alexandre, quando a gente conversou, do meu começo de estágio. Quando eu comecei a trabalhar, comecei a estagiar, isso em 91, os grandes negócios internacionais que passavam muito pelo Brasil, além das tradicionais ilhas do Caribe, usavam muito o Uruguai. E eu fiquei impressionado porque era aquilo tudo ações ao portador. E eu lembro de um cliente que perdeu as ações. E isso foi um problemão, entendeu? Porque você tinha que guardar aquilo no cofre, aqueles certificados de ações, e lembrando que o Brasil já teve ações ao portador, e que foram extintas no governo Collor, né? Lá em 92, se eu não me engano. Então, essas figuras elas faziam parte, né, do nosso dia a dia, e houve uma grande mutação nisso. Então, a identificação do titular é um requisito que hoje é impensável que você tenha ações ao portador. Vocês vão ver que isso sistematicamente foi acabando nessas jurisdições. Então, essas são basicamente as características essenciais aí dos paraísos fiscais. Na doutrina nacional, né, internacional, mas enfim, nacional, trago aqui o Alberto Xavier, eu acho que é o único que dá alguma definição de paraíso fiscal como ordenamentos que isentam certos fatos que deveriam normalmente, aqui eu ponho normalmente entre aspas, porque o que é o normal dentro do standard normal é variável em função da economia mundial, normalmente tributar de harmonia com os princípios gerais comumente aceitos em países mais desenvolvidos ou os tributam a alíquota anormalmente baixa, via de regra, para atrair capitais estrangeiros, né? São justamente por que são importantes dentro do contexto internacional da circulação de capitais, é que são países que têm uma legislação societária e financeira flexíveis, então eles se prestam a usar, por exemplo, project finance. Eu vou construir alguma, vou desenvolver uma concessão, construir uma rodovia, fazer alguma construção de alguma embarcação, eu preciso dar em garantia um penhor de ações daquela companhia que é a dona do empreendimento, ou dar em garantia recebíveis que aquela empresa vai ter. É muito mais fácil, é muito mais execuível estar numa jurisdição em que eu não tenho controles cambiais, que eu tenho uma legislação societária mais flexível, tenho uma estabilidade, né, regional, política e social. Por que utilizar? Portanto, está aqui, quer dizer, uma desburocratização das operações nas remessas, e, obviamente, ninguém há de negar que você, obviamente, vai buscar uma redução dos custos, e essa redução dos custos tributários ela se coloca como um fator relevante, preponderante, inclusive, na escolha dessas estruturas. E tem o lado, vamos dizer, negro da força aqui, que é a utilização dessas jurisdições para ocultação de ativos, para lavagem de dinheiro, para tráfico internacional. Quer dizer, é essa que vem a ser a grande crítica que foi dirigida em relação à opacidade dos paraísos fiscais. E aí vem a grande questão: eles devem ser combatidos, eles devem ser tolerados? Como é que a gente vai encaminhar essas estruturas? Porque não há de se negar que eles existem. E quem são eles? Aqui eu pego a lista brasileira. Existe sempre uma tendência de você, justamente porque, como vocês vão ver mais na frente, as operações envolvendo paraísos fiscais, ela tem tratamento fiscal diferenciado, para o contribuinte saber qual o tratamento que ele vai ter que dar, o pagamento, aquele fluxo de capitais para aquela jurisdição, ele tem que ter algum mínimo de segurança. E vem uma lista, né, de paraísos. Se vocês olharem essa lista, eu fiz questão de olhar no mapa no mundo, são basicamente ilhas, né? São estados, são locais periféricos, né, que não teriam, talvez, outra forma de desenvolver sua atividade econômica que não fosse oferecendo esse tipo de vantagem. Eu não posso simplesmente dizer que a Polinésia Francesa tem que ter o mesmo regime tributário que a França, né? Ou que a ilha Norfolk tem que ter uma atividade industrial igual da Noruega ou da Alemanha.
Então, a gente tem que saber que é a forma pela qual esses países se tornam competitivos internacionalmente, podem atrair capitais, podem gerar renda, seus empregos, etc. Então, esse equilíbrio regional, esse posicionamento é muito importante. E aí vem, talvez, aqui a grande lição que eu vim estudando o seu estudo, Alexandre, o seu trabalho, e acho que tem dois grandes marcos aqui, muito claros, mundiais, que levam essa reação contra os paraísos fiscais. O primeiro, o ataque às Torres Gêmeas de 11 de setembro, e depois a crise financeira de 2008. E nesses dois momentos aqui, essa linha do tempo, vocês vão ver que logo após a crise financeira eu diria que a reação ao 11 de setembro ela acaba sendo uma reação muito menos fiscal do ponto de vista tributário, mas a questão da opacidade, da transparência, da identificação do detentor daquela estrutura. Né? E aí nessa linha vem o FATCA também americano. Mas daqui de 2008 para cá, vocês começam a ver que a reestruturação do Fórum de Transparência Fiscal para os países não OCDE participarem, né? A regulamentação do FATCA de 2010, o Common Reporting Standards do G20, quer dizer, todas essas medidas que vocês vão ver agora em matéria de troca de informações, que é cada vez mais presente, ela é uma reação, não deixam de ser uma reação à falta de informação que eu tinha nessas operações que envolviam os paraísos fiscais. Então, todas essas providências elas estão inseridas num contexto mais amplo, que na verdade, a necessidade, depois, principalmente da crise de 2008, os estados que acabaram gastando muito dinheiro para poder cobrir o rombo dessa crise, poderem arrecadar e foram dizer onde é que está o dinheiro, onde é que esse dinheiro está escondido, eu preciso de informações, e onde estão escondendo esse dinheiro? Nos paraísos fiscais. Aqui eu não vou desenvolver isso aí mais, mas, enfim, também é acessível a vocês sobre o que vem a ser o FATCA e como é que ele está sendo implementado no Brasil, né? O plano BEPS, que já foi falado hoje, o professor Schwery explicou, basicamente, é um plano que você visa evitar a erosão da base fiscal, que é o base erosion, e o profit shifting, que é que você empurrar lucros que seriam naturalmente de uma determinada jurisdição e você empurra para outra jurisdição. E o plano BEPS ele vem justamente com a intenção, né, dentro do plano BEPS, tem uma ação número 5, que é a ação contra essas harmful tax practices, que é justamente um ataque ou uma preocupação de como adequar os paraísos fiscais. E aí, basicamente, eu acho que tem 3 princípios, vai ser bem menos que isso, tem 3 princípios aqui que a gente estão dentro do plano BEPS, que eu acho que vai ser o que vai conduzir o futuro desses países, que é coerência, substância e transparência. Coerência no sentido de que a legislação tem que ser coerente com aquela finalidade. Substância porque hoje não se vai se aceitar mais empresas de papel, de gaveta. Né? Eu preciso de uma substância. O que vem a ser substância é um outro nível de debate. Né? O que é necessário para uma determinada estrutura ter substância ou ser realmente vista como tal, como uma empresa exercendo a sua atividade, vai depender das suas funções. Se for uma simples holding de gestão de participações, se for uma empresa para gerir tesouraria, quer dizer, você vai exigir substância conforme a sua atividade, mas alguma substância passa a ser exigida. E transparência no sentido de se demonstrar esses fluxos de rendimentos, de quem são essas estruturas. Bom, aí tem também uma ação 13 no plano BEPS, que é a declaração país a país, que é uma declaração que você vai ser obrigado, né? No Brasil ela foi instituída pela IN 1681, ela se aplica aos grandes grupos multinacionais, tem uma questão complexíssima de definição aonde que você apresenta a sua declaração, mas a regra é você apresentar num determinado país, arquivar uma declaração que você vai mostrar todas as suas atividades no mundo inteiro, e isso vai se tornar conhecido, isso vai se tornar transparente, e, obviamente, as operações realizadas nos paraísos fiscais vão estar ali expostas e, portanto, vulneráveis a alguma crítica sobre a efetividade da operação, sobre a efetiva substância da estrutura, etc. E, por fim, eu listei aqui, isso depois
os senhores vão poder ter acesso também, as consequências que hoje a legislação, o direito positivo brasileiro extraiu das operações realizadas com paraísos fiscais. Então, uma operação de exportação ou importação com um país num paraíso fiscal, obrigatoriamente aplico preço de transferência. Perda de residência fiscal. Se eu me mudar para Bahamas, por exemplo, a minha mudança só vai se considerar efetiva se eu demonstrar que efetivamente eu me mudei para lá. Caso contrário, demorará um prazo adicional de algum tempo para se considerar que a minha mudança foi efetiva. Regras de o fee capitalization, né, os juros, a indedutibilidade de juros pagos para as casas matrizes. Pagamentos realizados a terceiros, residentes domiciliados no exterior. Eu tenho que mostrar a efetividade da existência daquela empresa que está recebendo o pagamento, da efetiva prestação de serviço ou da atividade realizada. E tem outras várias regras também no domínio de tributação em bases mundiais, indedutibilidade de juros, alíquotas mais agravadas, né, nos ganhos de capital, enfim. Então você tem uma série de providências legislativas que visam onerar mais aquelas operações realizadas no paraíso fiscal. E aqui algumas reflexões, eu já abro, Alexandre, para o debate, talvez. Uma coisa que eu estava lendo um estudo australiano sobre os paraísos fiscais, de Canberra, e uma coisa que me chamou muito a atenção foi o seguinte, talvez não esteja na nossa percepção. A utilidade dessas regiões para a proteção de ativos de pessoas que são perseguidas politicamente, ideologicamente, por preferências sexuais. Você hoje tem uma perseguição ao homossexualismo em vários países que dá cadeia. Quer dizer, então, é uma coisa gravíssima. Tem prescrições religiosas. Os chineses em Singapura têm uma perseguição à etnia deles e, portanto, eles usam muito essas estruturas justamente para se proteger seus patrimônios de perseguições políticas. Então, são dados que, às vezes, fogem um pouco à nossa... o nosso dia a dia, que está sempre olhando aquilo como um esquema para fugir do pagamento de tributos, mas tem outras nuances que eu acho que devem ser consideradas e lembrar que metade de todas as transações internacionais passa por paraísos fiscais. O capitalismo o mundo capitalista busca menos tributação, busca um dinheiro mais barato. Então, é inevitável que essas estruturas vão continuar existindo. Como elas vão continuar existindo, como elas vão se adaptar, é uma outra história. E depois também tem a consequência levantada pelo Alexandre na sua tese de pós-doutoramento, que é a questão do paraíso fiscal digital. Como as criptomoedas elas se desenvolveram absurdamente, justamente na sequência dessas providências legislativas mundiais, vamos dizer assim, contra os paraísos fiscais. E você começa a criar um ambiente nos blockchains que ele é livre de controle. Então, eu estou realizando ganhos das minhas operações que estão num paraíso fiscal virtual. Paraíso fiscal esse que foge, obviamente, a consideração tradicional de que aquilo é uma lei de uma determinada jurisdição que não tributa, para se olhar aquilo como algo, como é que eu posso dizer, um ambiente livre de tributação. Então, eu posso ter me alongado um pouquinho, mas, enfim, eu acho que são um panorama geral sobre o tema e fico aqui aberto aqui ao debate com os colegas. Obrigado.